Graça e paz, seja bem-vindo, você está no Café com Palavra e meu nome é Igor Marçal e eu já quero te convidar, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e aí esteja sendo, informado de todo o novo conteúdo que nós tivermos novo aqui no nosso canal. Nós estamos numa série falando sobre chamado, encargo e engajamento. E nesse vídeo de hoje, nesse nosso momento aqui de hoje, nós vamos falar sobre engajamento. Comigo aqui, pastor Fábio Zait, e nós vamos aqui bater esse papo bom sobre o que seria engajamento no âmbito da vida ministerial, enfim. Bom, eu vou começar a ler um texto e depois eu já vou passar para o pastor Zait aqui para ouvi-lo nas suas primeiras considerações aí sobre o assunto. O texto é de Efésios, capítulo 4, verso 11 ao verso 16. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Pastor Zait, engajamento, como é que funciona isso na sua percepção aí? Fala para nós um pouquinho sobre esse tema. O engajamento, ele está ligado à questão dos ministérios, né? O ministério apostólico, profético, pastoral, de ensino e evangelístico, né? Então, a partir do momento que a pessoa ela começa a seguir a Cristo, não só para se sentir aliviado, né? Mas ele começa a tomar o encargo mesmo, a responsabilidade da obra de Cristo na sua vida, ele vai desempenhar uma função, né? Ele vai começar a deslanchar dentro de uma função ministerial e vai começar a funcionar para a edificação do corpo de Cristo. Então, o engajar-se é colocar-se à disposição numa linha ministerial e atuar nela. Perfeito, muito bom, é isso mesmo. É importante, né? Como nós falamos nos nossos vídeos anteriores sobre o chamado, né? As três faces, né? Formas que Jesus ele tem para nos chamar. O processo do encargo, que é quando eu começo a ter o senso de responsabilidade e precisamos dar uma resposta a isso, né? A esse senso de responsabilidade, esse senso de necessidade que o Espírito Santo coloca em nós. E essa resposta é o que a gente chama de engajamento, que é exatamente a operação em um desses campos, né? Ministeriais, de forma prática, de forma pontual. Bom, daqui nós começamos então a entender alguns itens. O primeiro deles é exatamente esse, a questão do universo das designações. Nós temos aí as designações apontadas aqui: a apostólica, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre. É fato que existem outros, né, dons que o Senhor nos dá. Existem, né, no livro, na carta aos Coríntios, na carta aos Efésios, apontamentos sobre dons, a existência de dons e tudo isso. Porém,
as designações que trazem aí, vamos dizer assim, essa responsabilidade de aperfeiçoamento do corpo, são essas 5 designações, essas 5 operações aí, que o Senhor entrega à igreja. Aqui eu não vejo que isso tem a ver com apenas pessoas pontuais, né? Como se nós tivéssemos ali um pastor, temos que ter um de cada ali funcionando, operando. Às vezes aquela operação ela vai fluir na vida de várias, às vezes não, essas manifestações, essas designações, elas vão fluir na vida de várias pessoas, e quanto mais melhor, quanto mais mestres, quanto mais profetas, quanto mais evangelistas, mais pastores, enfim, tivermos, melhor. Então, cada um recebe e cada um dá uma resposta, não é? Para essa responsabilidade e designação que tem ali o Senhor nos apontado. A resposta tem que ser dada, essa resposta que será dada é de fato um aspecto de suma relevância dentro desse construto da parte de Deus sobre a igreja. Então, nós temos essas designações aí apontadas, né? No segundo momento, e aqui a gente vai começar a bater um papo, eu e o pastor Zait, que o texto nos aponta que o objetivo, tá, dessas designações é aperfeiçoar os santos para o ministério, para a edificação do corpo. Então, primeiro ele mostra que o aperfeiçoamento, ele precisa ser operoso na vida da comunidade, dos santos que estão ali. Esse entendimento mostra que essa singularidade que se dá, aperfeiçoamento dos santos, nos mostrando que é muito importante que cada membro da igreja, cada pessoa ali inserida dentro desse contexto, seja de alguma maneira, ou de muitas maneiras, tocada, né, por essas designações. Então ele vai ter ensino, ele vai ter uma proposta evangelística, ele vai ser pastoreado, ele vai ter ali a ação dos profetas e apóstolos no processo da edificação. Então tudo isso vai acabar ocorrendo para que esses santos, sendo aperfeiçoados, possam então também edificar o corpo de forma coletiva. Então o corpo se auto-edifica a partir do momento que esses santos, os indivíduos, são aperfeiçoados. Então, indivíduos sendo aperfeiçoados para que o corpo seja edificado, né? Então, pastor Zait, como que você vê a importância aí da atividade, da ação, da atuação de todos esses ministérios para esse construto aí, né? De aperfeiçoamento, de edificação do corpo? O que você tem para nos dizer sobre isso aí, para somar? O uso, né, de cada ministério, ele vai se somar um ao outro e vai proporcionar uma interação entre cada membro, né? Sim. De uma forma que cada um sinta assim que pode contribuir, né, naquilo que Cristo está dando para ele através do Espírito Santo, né? Ele vai sentir que ele pode contribuir de uma forma mais produtiva, vendo resultados concretos a nível espiritual, né? Porque não vai ser uma questão somente de construir para nós vermos alguma coisa no aspecto humano, né? Mas é algo movendo-se na direção espiritual. É aí onde acontece essa construção, né? Se nós não nos movermos dentro das designações ministeriais, talvez tudo que tenhamos construído seja algo humano, ou com intenções humanas, né? Naturais, e que
não vão produzir o resultado que Cristo espera para a sua igreja. E isso vem acontecendo muito, né? Porque é difícil nós termos esse entendimento como igreja no geral. Sim, sim. Né? Muitas vezes nós temos uma igreja que anda apenas numa designação, né? E ela não cumpre a missão integral. Exato. Porque os 5 ministérios não interagem, né? E a proposta é que os 5 ministérios eles existam no corpo e eles se manifestem, né? Tanto seja uma pessoa pode também agir em mais de um ministério, né? Pode ter uma designação primária, uma secundária. Sim. Ou mesmo acontecer de, às vezes, a pessoa não ter aquela linha daquele ministério, mas por uma necessidade ela vai atuar por um tempo naquele ministério para suprir uma necessidade espiritual, né? E depende de como Deus quer agir e usar a pessoa também. Então, é como Paulo disse, há diversidade de dons e há diversidade de ministérios e de operações, né? Mas Deus é tudo em todos e opera, Ele que vai determinar, né? Mas o importante é que a pessoa ela comece a se interessar por esse assunto, descobrir qual é a sua designação e começar a atuar nela para edificar o corpo e para que o propósito de Cristo para a igreja, o propósito espiritual seja cumprido. Sem sombra de dúvida, muito bem colocado, né? A importância da interação e a importância que a gente realmente assim perceba a atuação de todos os ministérios, porque todos são importantes. A gente não pode buscar uma atuação de tendência para um e para outro e deixar e negligenciar os outros. Não, todos eles precisam, né, operar de forma coesa, de forma harmônica, para que de fato nós tenhamos aí um corpo saudável. E esse processo, ele vai até aonde, né? Aqui o texto nos informa que essa atividade de aperfeiçoamento, de edificação, por meio da atuação dos ministérios, das 5 designações, elas devem ocorrer até que todos cheguem a alguns pontos. Primeiro, unidade da fé. Segundo, conhecimento do Filho de Deus. E terceiro, maturidade segundo o modelo de Cristo. Olha que desafio tranquilo, né? É bem fácil, né? Então, chegarmos até a unidade da fé. Esse ponto aqui eu vou falar, o pastor Fábio fala o conhecimento do Filho de Deus depois. Eu entendo que chegar à unidade da fé está ligado a um aspecto de essa fé aqui, ela é a palavra pistis no grego, e ela fala de convicção sobre algo. Então, o que é chegarmos à unidade da fé? É a unidade daquilo que se crê, né? Daquilo que se tem convicção. Então, até que todos estejam crendo na mesma coisa, até que todos estejam com a sua fé fundamentada, fortalecida. Então, olha, perceba como a missão da igreja, do corpo, é complexa, né? Então você tem ali a comunidade e nós devemos trabalhar, militar, sendo aperfeiçoados, edificando até que todos estejam com a sua fé consolidada em um mesmo sentido, né? E o que seria, pastor? Chegar aí ao pleno conhecimento do Filho de Deus, na sua visão. É atingir aquele conhecimento daquilo que é do reino de Cristo, né? Porque ele é designado aqui como a cabeça desse corpo que trabalha, né? A igreja é representada como corpo e Cristo sendo o cabeça desse corpo, da igreja. E então, chegar a esse conhecimento vou dizer assim, puxar, fazer o upload lá, o download, quer dizer,
daquilo que está no pensamento de Cristo, né? Aquilo que ele imagina, que ele propõe que a igreja ela desenvolva, né, aqui na terra. E aí a igreja local desenvolva no seu bairro, na sua comunidade, né, é trazer esse pensamento de Cristo, que ele tem no seu reino e no seu governo, né? Atingir esse pensamento para mover-se segundo essa determinação espiritual. Exato, né? Exato, tremendo, né? E o terceiro ponto que esse processo precisa produzir é a maturidade, né? Uma maturidade segundo o modelo de Cristo. Então, é um desafio grande, né? Chegarmos nesse lugar, essa é a missão da igreja, nesse processo. E o que isso vai nos proteger? Vai nos proteger de não sermos mais os chamados meninos inconstantes, de não sermos mais aquele grupo que caminha em roda, né? Sobre todo tipo de doutrina, de nova tendência, de nova, enfim, projeção do que seria o evangelho, os modismos, né? Não, mas que sejamos constantes, né? Não sejamos meninos inconstantes e sejamos então adultos, né? Espiritualmente falando, constantes. E seguindo a verdade em amor, segundo a direção do cabeça, que é Cristo. Então, olha que lugar, né, que a gente precisa habitar, seguir a verdade. E seguir esta verdade em amor, não por constrangimento, não por coação, mas em amor, segundo a direção do próprio Cristo, que se revela através da sua Escritura. É assim que ele decidiu se fazer conhecido, foi assim que ele decidiu se revelar àqueles que não poderiam vê-lo no futuro, eu e você, mas poderíamos conhecê-lo por meio daquilo que ele desejou que ficasse registrado, e assim o preparou, projetou para que o fosse, não é? E aí, o último apontamento para nós, que a Escritura nos dá, é que se seguirmos esse modelo e padrão, ele vai nos dizer, todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio das juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, aí esse corpo sim, ele tem o seu aumento. Então, olha, é muito importante você entender que o engajamento, ele tem esse objetivo. Quando eu não me engajo, tá? Eu não vou dar minha justa contribuição. Se eu não dou a minha justa contribuição, eu não coopero para que as juntas estejam ligadas, né? Essas juntas não estarão ligadas, né? Ou não estarão ligadas pelas juntas. E assim, o corpo não estará bem ajustado. Então, o corpo precisa da operação de cada parte. O meu dedo do pé não pode amanhã decidir não querer mais trabalhar. Não quero mais não, quero ser dedo mais não, cansei. Não pode, não tem como. Ele vai causar uma disfunção em todo o corpo. Não existe nenhuma parte do corpo, sabe, que não tenha a sua relevância, não tenha a sua importância. Então, cada um vai dar a sua justa contribuição. O que seria uma justa contribuição? É não exigir daquela parte do corpo mais do que ela possa dar. Eu não querer exigir do meu pé que ele aprenda a usar um talher. O meu pé não tem como dar essa contribuição para o corpo. Ele não foi feito para pegar talher, certo? O que foi feito para pegar as coisas, o talher, um lápis ou qualquer coisa do tipo, foi a minha mão. Ela vai ter que dar essa contribuição. O pé vai dar outra contribuição. O ouvido, outra contribuição. Não adianta eu tentar querer comer, me alimentar o meu corpo pelos olhos. Ele não foi feito para isso. Ele não tem condição de dar essa contribuição. Então, entenda isso. Deus sabe o que você pode e o que você não pode dar. Então, justa contribuição é isso, é cada um dando aquilo que foi capacitado por Deus para dar, nem mais, nem menos. Então, não é pesado, não é algo impossível, não é algo que você não tenha condições de fazê-lo. Você só tem que deixar-se
ser movido pelo Espírito Santo para que o corpo então possa crescer. Amém? Bom, nós vamos fechando por aqui. Essa é a nossa série sobre chamado, encargo e engajamento. Espero que você tenha gostado muito. Mais uma vez, se você não fez no início, faça agora no final. Assine o nosso canal, ative as notificações, ok? Dê aí o seu like, participe, interaja conosco, deixe nos comentários aí como você entende que você deve se engajar no corpo, ministerialmente falando. De que maneira você entende que precisa se engajar no corpo? Em qual dessas designações? Eu quero saber. Comenta comigo aí, comenta conosco aí nos comentários, que a gente quer muito saber. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até a próxima série, em nome de Jesus. Até a próxima.